Hare Krishna, bom dia Rio de Janeiro, tudo bom com vocês aí? Então hoje a gente tá aqui é a Nietzsche Kishora, tô em São Paulo, indo para Santiago do Chile hoje para um programa de pregação de 10 dias, e à noite, então o Paravelma me convidou para dar essa aula aqui do Bhagavatam agora de manhã, então é isso aí, vamos lá, dever, dever. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Hare Krishna. Então aqui, Paravioma, você tá aí? Preciso do verso. Por favor, tá? O verso não tá aqui. O Harinath não mandou o verso dessa vez. Então manda... acho que você falou ontem pra mim o verso. Hare Krishna, bom dia, Sônia. É 315. Ok, tudo bem. Eu vou entrar aqui no meu computador, que eu tô com o telefone aqui. Hare Krishna. Ok. Português. A gente tem português, graças a BBT. Hare Krishna, bom dia. Português. Sutalvacha sa evam rishi varyo yam prishtoragya parikshata pratyahatam subhahovit Pritatma Shruyatam Iti. Será que é esse verso mesmo? 315. 315. Paravioma, confirma o verso, por favor. E esse verso não tem significado. Eu vou ler mesmo assim. Sutalvacha Saha, ele, Evam, assim, Rishi, variar, o grande Rishi, Ayam Shukadeva Goswami, Prishta, sendo indagado, Ragya, pelo rei, Parikshita, Maharaj Parikshit, Prati, Aha, respondeu, Tam, ao rei, Subhahu, Vit, altamente experiente, Prita Atma, completamente satisfeito, Shruyatam, por favor, ouve-me, Iti, assim. Tradução, significado, por sua divina graça, Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Shri Suta Goswami disse, o grande sábio Shukadeva Goswami era altamente experiente e estava satisfeito com o rei. Assim que o rei lhe fez estas perguntas, ele disse, por favor, ouve os tópicos com atenção. Próximo verso. Shri Shukavacha Yadatu Raja Swasutam Masadum Pushnanav Dharmena Vinashta Dristi Bratur Yavista Syasutam Vibandhu Pravisha Laksha Bhavane Dadaha. Shri Shukadeva Goswami disse, Yada, quando tu, mas Raja, o rei Dhritarashtra, Swasutam, seus próprios filhos, Asadum, desonestos, Pushnam, alentando, Na, nunca, Dharmena, no caminho certo, Vinashta Dristi, aquele que perdeu sua visão, Bratu, do seu irmão, e a vista-se mais novo, Sutam, filhos, Vibandhum, não tendo guardião, pai. Pravesha fez entrar Laksha, Laka, Bhavane, na casa, Dadaha, incendiou. Tradução, Shri Shukadeva Goswami disse, o rei Dhritarashtra ficou cego sob a influência dos desejos ímpios de fomentar seus filhos desonestos e, em razão disso, ateou fogo à casa de Laka para queimar os Pandavas, seus sobrinhos órfãos. Comentário. Dhritarashtra era cego de nascença, mas sua cegueira ao cometer atividades ímpias para apoiar seus filhos desonestos
foi uma cegueira maior do que sua carência física de visão. A carência física de visão não nos impede de avançar espiritualmente. Contudo, quando se é cego espiritualmente, mesmo não sendo fisicamente, essa cegueira é perigosa e prejudicial ao caminho progressivo da vida humana. Hare Krishna. Vandeham Shri Gurum Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Nitai Gora Premanande. Hari 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 Bol. O verso de hoje está falando da seriedade das atividades de Dhritarashtra. Perdão. Estou com o telefone aqui no computador. Desculpa. Só um instante. Dhritarashtra. Só um instante. Hare Krishna. Dhritarashtra resolveu matar, assassinar, não é? Os parentes. Por causa de quê? Por causa de dinheiro, de terra. O Parapama me deu o verso errado. Eu sabia. É 3 do... Hare Krishna, Hare Krishna. O verso tá errado. É 3, 2, 5. Vocês podem olhar aí, por favor? Tá? O verso não é capítulo 1, é capítulo 2. Capítulo 2, verso 5. 5. Eu não vou ler mais, vou ler rapidinho aqui, tá? O sânscrito. Pula kodibina sarvango muncham miladrisha swacha pornarto lakshitastena sneha prasara sampluta. Só um instante. Tradução. Vidura observou que Uddhava manifestou todas as transformações corpóreas transcendentais provocadas pelo êxtase total que ele estava tentando enxugar de seus olhos as lágrimas da saudade. Ok. Assim, Vidura pôde entender que Uddhava tinha desenvolvido completamente um grande amor pelo Senhor. Comentário por Srila Prabhupada Ki Jai. Os sintomas do mais alto grau de vida devocional foram observados por Vidura, um devoto experiente do Senhor, e ele confirmou o estágio perfectivo de amor a Deus que Uddhava alcançara. As transformações corpóreas do êxtase são manifestas a partir do plano espiritual.
não sendo expressões artificiais desenvolvidas pela prática. Há 3 estágios diferentes de desenvolvimento do serviço devocional. O primeiro estágio é aquele em que se seguem os princípios reguladores prescritos nos códigos do serviço devocional. O segundo estágio é aquele em que se assimila e se compreende a condição estável do serviço devocional. E o último estágio é aquele em que se manifesta êxtase com sintomas de expressão corpórea e transcendental. As 9 diferentes formas de serviço devocional, tais como ouvir, cantar e lembrar, constituem o começo do processo. Ouvindo-se regularmente as glórias dos passatempos do Senhor, as impurezas no coração do estudante começam a ser erradicadas. Quanto mais nos purificamos das impurezas, mais nos fixamos no serviço devocional. Gradualmente, as atividades tomam as formas de estabilidade, fé firme, gosto, compreensão e assimilação uma após a outra. Esses diferentes estágios de desenvolvimento gradual fazem o amor a Deus aumentar até chegar ao estágio mais elevado. E no estágio mais elevado, ainda mais sintomas, tais como a afeição, a ira e o apego, os quais, em casos excepcionais, elevam-se gradualmente até chegar ao estágio Mahabhava, que, em geral, não é possível para as entidades vivas. Todos esses sintomas foram manifestos pelo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, a personificação do amor a Deus. No Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, o principal discípulo do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, esses sintomas transcendentais manifestos por devotos puros como Uddhava, são descritos sistematicamente. Nós escrevemos um estudo resumido do Bhakti Rasamrita Sindhu intitulado O Néctar da Devoção. E esse livro pode ser consultado para informações mais detalhadas sobre a ciência do serviço devocional. Srila Prabhupada Ki Jai. Uma Gyana Timiranda Gasya, Gyanam Janam Shalakaya, Chakshur Militam Jena Tasmai, Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale, Swayam Rupam Kadamahyam, Dadati Swapadantikam. Então, gente, olha só, esse verso tem muitos pontos, não é? A manifestação de êxtase que Vidura viu em Uddhava, que era realmente muito avançado, né? Uddhava, ele foi visitar Vrindavana em nome de Krishna, para poder entender, levar a mensagem, entender como é que as gopis estavam. E assim que Krishna saiu de Vrindavana, Uddhava era um companheiro constante de Krishna até o final dos passatempos. Então, Krishna saiu de Vrindavana, olha só o passatempo, a cronologia, porque muitas vezes a gente, aqui no Ocidente, principalmente na América do Sul, não é? A gente falha, muitas vezes, em entender ou procurar saber, ou procurar ligar os pontos da cronologia dos passatempos. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Eu acho que a maior vantagem de morar na Índia e viver na Índia, não é? Eu moro em Mayapurdam, é esse estudo mais aprofundado e a compreensão da cronologia, porque a gente precisa de cronologia, né? E aí, quando a gente não consegue explicar a cronologia, ou a gente não tem a cronologia, aí começa a se desenvolver especulações do que foi, que não foi, que hora que foi, que aconteceu, por quê. Porque o nosso cérebro, ele tem que justificar a validade, ele tem que validar a nossa fé, não é? Só que, como o Prabhupada fala, isso é uma ciência espiritual. E o cérebro precisa de lógica, não é? Também. Então, quando a gente não vê a lógica e não vê a cronologia, a gente começa a inventar, não é? Então, eu vejo muitas vezes muitas pessoas no Brasil inventando coisas e não é perdido na cronologia, né? Quem é quem, onde, não é? Então, isso só é possível se a gente se aprofunda mais, não é, no estudo dos Shastras e de associação com pessoas avançadas mesmo espiritualmente, professores mais qualificados, né, de Bhakti Yoga.
Às vezes a pessoa pode ter uma posição exaltada, pode ter, até ser guru, sannyasi, mas a pessoa não se aprofundou nos estudos das escrituras, ou não teve muita associação, então começa a falar coisas que não faz sentido, não é? Então, Uddhava, ele estava com Krishna, Krishna nasceu imatura, e aí foi perseguido por Kansa tentando matar, não é? Então, Krishna foi transferido de madrugada, sabe o passatempo? De Vasudeva levando Krishna na cesta, atravessando Jamuna. Então, aí ele deixou Krishna em Vrindavanadam, não é? E aí quando Krishna fez 11 anos, e aí ele veio morar em Mathura, tá? A convite de Kansa, Krishna veio para Mathura para participar de uma competição de luta. Aí Krishna e Balaram, eles derrotaram todos aqueles guerreiros, aqueles lutadores, e no final Krishna matou Kansa com um soco, tá bom? Esse é o passatempo. Então, desde esse dia que a Krura foi buscar Krishna e Balaram em Vrindavana, em Vrindavana, e trouxe eles para Mathura, desde esse dia Uddhava estava com Krishna em todos os passatempos. Aquela pessoa que não sai de perto, sabe? Não sai de perto. Até Uddhava tinha a mesma cor da pele de Krishna. Também era azul, tá? Então, Uddhava estava com Krishna desde o começo até os últimos passatempos, né? O último passatempo é muito famoso, que Krishna fala que Uddhava fala bem assim, tem alguma coisa acontecendo. Você não está me falando, você não me falou desse próximo passo, você não falou dessa próxima aventura. Por quê? Eu estou sentindo que você está deixando esse planeta. Aí, eu posso ir com você, eu não vou conseguir viver sem você. Por favor, deixa eu ir com você. Uddhava falando. E Krishna falou para ele assim, nada disso. Toma sannyasi e vai para Badarikashrama. Badarikashrama é Badrinath, tá bom? Hoje chama Badrinath, tá bom? Badri. Isso tem muito tempo, tem 5.000 anos, não é? Então, Badri. A língua, ela fez essa movimentação de Badari para Badri. Então, hoje na Índia, chama Badrinath. Todo mundo tem que visitar esse local, nos Himalaias. Eu fui em Badrinath, é maravilhoso, é incrível, vale a pena, tá bom? Só se você não gosta de muita altura, então cuidado quando você vier, mas é maravilhoso. Então, até hoje a deidade de Uddhava está em Badrinath, e ele adorava Krishna na forma de Naranarayan. Então, Naranarayan e Uddhava, tá? Então, Uddhava, ele é esse nível de devoto, esse nível, assim, super, super mega especial. Então, aqui está dizendo que o Vidura estava muito assustado, estava muito assim, uau, que personalidade é essa, não é? Então, ele confirmou esse avanço espiritual de Uddhava, tá bom? E aqui, Prabhupada, vamos colocar aqui, Prabhupada, no significado, ele está falando sobre isso, não é? Os sintomas do mais alto grau da vida devocional foram observados por Vidura, entendeu? Em Uddhava, não é? A transformação corpórea e que não foi desenvolvido artificialmente. Prabhupada está falando isso porque na Índia tem os sarrajas, né? Tem um grupo de sarrajas, então eles choram, eles rolam no chão,
mas na verdade é um teatro, é um drama. Eles não conhecem nada sobre Krishna. Eles fazem aquilo para um teatro, né? Não é eles. Eles têm uma vida totalmente que não tem nenhum sadhana nem nada. Eles são super apegados à vida material. Isso é tudo materialismo, teatro, não é? Então, aqui Prabhupada vai explicar os 3 estágios. Ele está dividindo a vida devocional em 3 estágios. O primeiro estágio é aquele que a pessoa segue os princípios reguladores. O segundo estágio é aquele que se assimila e se compreende a condição estável do serviço devocional. Olha, o segundo estágio, onde a pessoa assimila e compreende a condição estável do serviço devocional, a pessoa continua praticando sadhana. Ela continua cantando, ela adora a deidade, ela bate palma, ela dança. Só que a compreensão e o que ela sente dentro é diferente de quando ela começa, não é? E não sabe muito bem do que está fazendo. Então, é natural. A gente não tem que se sentir mal. Se a gente simplesmente dança, canta ou faz as coisas por obrigação, não é? Nem sempre vai ser por livre e espontânea vontade naquele dia, que eu tô realmente afim, eu quero muito isso, blá, 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 é isso que eu quero. E vai ter dia que a gente não quer, não é? Fazer, entendeu? Então, isso não significa, isso não tem importância, não é? Simplesmente a pessoa tem que continuar. São estágios que a pessoa tem que passar. Até a pessoa sentir desejo mesmo de cantar e dançar, não é? Outra coisa também que eu observo, que a vida madura no serviço devocional, depois de muito tempo, né? A gente não consegue mais ficar num kirtana, onde todos os instrumentos estão são desafinados e tem uma mridanga, uma pessoa cantando e depois tem 5 cártalas, então é tão alto para os ouvidos. E eu vou deixar um aviso aqui, gente, abaixa o volume dos cártalas. Eles prejudicam a audição, tá bom? 1 cártalas, no máximo 2, no máximo. É muito incômodo, não é? Mas em várias partes da ISKCON, no Brasil e no mundo, não tem uma coordenação, não é? A gente pensa na nossa cabeça, a nossa cabeça é tão... a gente é tão sem inteligência que a gente acha que tem um coordenador de Kirtana nos templos, torna o serviço devocional não espontâneo. Alguma bobagem aqui, assim, quem pode saber, né? Mas na verdade, como a prática do Kirtana, ele é muito importante, não é, para o avanço espiritual. E ela tem que ser agradável. Ela não precisa ser desagradável, não é? Fora de tom, desafinado. Quem não sabe tocar, pega instrumento, vários cártalas, e aí fica um barulho só plim, 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 plim. Sabe que na Índia não é? A degradação é tão grande de toda parte que aí não tem mais gente para tocar Kirtana no templo de Madana Mohan, que é um templo super importante. Então, na hora do Kirtana, eles simplesmente batem um sino, assim, é uma altura tão grande. Um sino numa altura imensa. Ou então, às vezes colocam umas máquinas e as máquinas batem um mecanismo, assim, fica batendo cártela, você tá entendendo? Então, uma coisa tão desagradável. É muito interessante que o Kirtana virou uma prática popular, né? Claro, o Kirtana é Chaitanya Mahaprabhu, não é? Chaitanya Mahaprabhu que... como que a gente fala? Chaitanya Mahaprabhu que inaugurou o movimento de Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu inaugurou o movimento de Sankirtan para Kali Yuga. O movimento de Sankirtan e o cantar de Kirtan não pertence a ISKCON ou pertence ao movimento Hare Krishna. Claro que Srila Prabhupada teve o privilégio de trazer isso para o Ocidente. Agora o Kirtan está espalhado em vários locais. Sabia que tem muito Kirtana no Japão, em Tóquio? As pessoas adoram sentar e cantar Hare Krishna, mas não estão conectadas com o movimento, com a ISKCON, com nenhum devoto. Simplesmente aprenderam Kirtan nos Estados Unidos, na Austrália. Tem vários grupos, na Tailândia, fazendo Kirtan em toda parte, né? E aí, claro, né?
eles não têm os nossos, as nossas crenças e mal entendidos com relação ao Kirtana, que a gente tem no movimento Hare Krishna, que tem que ser de qualquer jeito, todo mundo toca qualquer coisa, que o santo nome equivale, o santo nome é puro, então não interessa como você toca. Eles não têm isso, porque eles pensam assim, não, você vai tocar alguma coisa, tem que ser bem feita. Então, assim, falando sinceramente, honestamente, é muito chato pra mim falar isso, e é muito triste, mas eles fazem Kirtana melhor que a gente, né? Então, era muito bom se nos templos ter uma coordenação de Kirtana, onde as pessoas aprendem Kirtana, aprendam a fazer Kirtana de maneira muito agradável, né? Na ISKCON estão fazendo isso, né? No Manor, em Londres, nos Estados Unidos, vários locais, e fazem um Kirtana agradável, para que a gente senta lá e não tá pensando que o barulho tá muito ruim, ou que esse instrumento tá feio, ou que isso tá ruim, né? Mas tudo bem, o santo nome. Não, que a pessoa senta lá e ela sente muito prazer de estar ali e não tem uma incomodação para os ouvidos dela participar do Kirtan naquele momento, tá? Isso é totalmente civilizado e natural. Isso não é uma ofensa, isso não é, né? Ofensa é, desafortunadamente, muitas vezes, a liderança que não organiza, não é, por exemplo, uma pessoa para poder cuidar do Kirtana, né? Então, Prabhupada está dizendo aqui que os processos começam com ouvir, cantar e lembrar, não é? Então a pessoa vai ao templo, ela ouve o Bhagavatam ou ela ouve o Bhagavad Gita e depois ela faz Kirtana, não é? E o Kirtana tem que ser, o que é meu ponto aqui do Kirtana é que o Kirtana tem que ser agradável, né? Aí as pessoas, os devotos, eles pegaram uma declaração que a gente não sabe a circunstância, né? Que Bhaktisiddhanta Saraswati falou, e aí eles colocaram aquilo em toda parte do movimento, que o Kirtana ele tem que ser cantado por qualquer pessoa e que quanto mais desafinado, melhor, porque não pode desfrutar de Kirtana. Meu Deus do céu. Isso é uma visão muito radical, não é? Que aí foi espalhada para todo mundo. E aí o que aconteceu é que os devotos não treinaram música ou, sabe, não aprenderam, muitos deles não aprenderam. E hoje a gente não consegue ter um Kirtana organizado, legal. Muitas vezes a gente não tem nem instrumento, o instrumento nos templos está todo quebrado. Imagina que ponto que a gente chegou, né? O ponto de mal entendido é tão grande, tão grande, tão grande, não é? Então, se músicos vão pro templo, ou aquelas pessoas que têm bom gosto para música e tal, então eles participam do Kirtana, então é uma experiência muito ruim que eles têm. Mas podia ser uma experiência maravilhosa para quem é músico e para quem não é. E não é tão difícil de consertar, não é isso. Então, aqui Prabhupada está falando do primeiro estágio que a pessoa faz porque tem que fazer, o segundo estágio que ela compreende, né, e que o serviço devocional dela está numa condição de estabilidade, né? E no último estágio que Prabhupada fala que é muito raro, é onde a pessoa manifesta êxtase na expressão corpórea, viu? E aí ele fala dos 9 processos de serviço devocional, que eu acho que vocês já sabem. Muito interessante que eu achei aqui é que Prabhupada disse que nós resumimos o Bhakti Rasamrita Sindhu. O Bhakti Rasamrita Sindhu são 2 livros bem grandes, assim, bem grandes mesmo. Cada um deve ter umas 400 páginas, não é? Então, Prabhupada, sabendo que o interesse, né, dos ocidentais não ia ser tão profundo com relação a essa ciência, ele fez um resumo do Bhakti Rasamrita Sindhu, que é chamado Néctar da Devoção. Puxa vida, que ideia fantástica que o Prabhupada teve de fazer isso. O Néctar da Devoção é incrível, tem todas as coisas importantes. Imagina, esse é um trabalho literário de Prabhupada, né? Prabhupada é incrível com o trabalho dele literário, né? Então, o Néctar da Devoção é um trabalho de Prabhupada, mas o Néctar da Devoção, mas agora que não é que a gente está maduro e que o movimento já tem 50 anos, nós podemos ler o Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami também, não é que tem mais detalhes. Mas se não, eu acredito que o Néctar da Devoção é suficiente
Mas estudar o Néctar da Devoção é muito importante, não é? Assim a gente não vai fazer nenhuma confusão. Quanto mais nos purificamos das impurezas, mais nos fixamos no serviço devocional. E o que são essas impurezas? Orgulho, não é? Intolerância, cobiça, mentira, não é? A gente vai abandonando esses maus hábitos. Esses que são impurezas. Tem uma instrução muito interessante e importante que dá esperança para todo mundo. Eu aprendi isso de Bhakti Purushottam Swami. Ele escreveu o livro Radharani, parte 1 e parte 2, o livro Damodar. Então, ele é muito sábio. Ele falou assim para mim, olha, a ira, a cobiça, a luxúria, elas não vão desaparecer por completo. Às vezes, elas vão ficar ali no coração. Só que, quando você não age com ira, você não age com cobiça, você não deixa agir, então significa que você está purificado. Que esses sentimentos ruins e isso que prejudica o serviço devocional, a inveja está sob controle, a cobiça está sob controle, a ira está sob controle. Então, ele disse que a gente não tem que ser tão, tão fanático, pesado, e não que não tem que ter nada, não é assim. Que a única coisa que a gente tem que fazer é não agir. Então, às vezes a gente sente alguma cobiça, sente ira, sente decepção, mas quando você não age, então, com aquela contaminação, significa que eles estão sob controle, isso já significa um avanço espiritual. Já significa avanço, não é? Então, às vezes a gente se martiriza muito. Nós latinos, brasileiros, a gente vem de uma cultura cristã, onde Deus é só punição e não é o outro, é um competidor, não é pouca cooperação, muita punição, muita autopunição, muita autocrítica. E a gente não consegue nem entender quando a gente já está avançando espiritualmente. E a gente também tem que apreciar as pessoas, não é? Apreciação é uma prática da mente, não é? A mente, ela primeiro vai nos defeitos. Essa pessoa é muito boa, mas tem isso. Não é? É uma coisa bem do latino. Ele fala mal, né? Principalmente pelas costas. Fulano de tal é assim. Ela é assim, ela é assado. Ou então fofoca é uma coisa do latino, né? Fala mal de outro. Esse fulano de tal fez isso. Coisas que às vezes ela nem sabe. 90% das fofocas são mentiras, especulações da vida das pessoas, que é totalmente inútil, né? Radhanath Swami falou que gossip, que fofoca, gossip em inglês, fofoca é o mal da Kali Yuga, fofoca e política, né? Então, a apreciação é a arma contra a fofoca e o que vai ajudar a melhorar os nossos relacionamentos e, consequentemente, os nossos serviços devocional. Engraçado, né? A gente acha que pode ser um devoto Vaishnava sem ser um Brahmana. Ok. O pior é achar que pode ser um Brahmana sem ser um ser humano. Primeiro, você é um ser humano. Depois, você é um Brahmana. Um ser humano civilizado significa tolerância, compaixão, ser verdadeiro, ser generoso,
ser trabalhador. Esse primeiro é o humano, não é? Os fins não podem justificar os meios. Ah, não, porque para a missão de Prabhupada, então eu vou enganar, eu vou maltratar, eu trabalhando para Krishna, então para Krishna vale tudo. Vale enganar, vale maltratar, é isso, porque os fins justificam os meios. Não. Um serviço devocional assim está no modo da ignorância e a pessoa vai pagar alta reação. Reação kármica. Os fins não justificam os meios. Isso é muito sério. O movimento Hare Krishna durante muitos anos e até hoje, algumas pessoas continuam assim, que elas não conseguem trabalhar de maneira diferente. Ela foi por um caminho assim muito tortuoso, onde os fins justificam os meios, não é? Porque é para Krishna, então eu posso mandar embora, humilhar, não é? Praticar crime, não sei o que, um monte de absurdo. E principalmente contra as mulheres e crianças, né? Que são os mais vulneráveis, bem comum. Não podia se esperar diferente, né? As mulheres e crianças são vulneráveis e aí elas sofreram mais do que todo mundo, não é? Então, a lição que eu acho uma coisa muito importante é que primeiro a gente tem que ser um ser humano civilizado, e depois você vai ser um Brahmana, e depois você vai ser um Vaishnava. Vaishnava é muito, muito, muito avançado. Vai falar Vaishnavismo e aí você fala de cobiça, de abuso psicológico, abuso de poder, abuso sexual, Vaishnavismo. Não, gente. Não. A gente acha que o Vaishnavismo é uma pipoca, é um tipo diferente de pipoca. Tem vários tipos de pipoca e o Vaishnavismo é mais uma pipoca. Não, gente. Uddhava e Krishna, aqui está falando de Uddhava, 11º canto do Srimad Bhagavatam, as 26 qualidades dos devotos. Na verdade lá tem 27 qualidades. 27 qualidades do devoto, aquele que pode dar Krishna para as pessoas. E aí tem 26 qualidades que a pessoa, sabe, tem para poder ser avançada espiritualmente. Agora, tudo bem que a gente está no caminho. O caminho, não é? O caminho é o caminho, né, gente? A pessoa às vezes nasce maravilhosa, linda, toda incrível, não é? Toda generosa, e às vezes não. Ela tem que ir no caminho, né? Essa pressa de alcançar tudo nessa vida é um problema, né? As outras vidas estão vindo. Estão vindo. As outras vidas. E aí a gente vai avançando mais e mais. Mas não vale a pena fingir, não vale a pena mentir o que a gente não é? E depois vale a pena não ter um mal entendido. Então, generosidade, tolerância, não é? Apreciação. A apreciação é uma prática da mente, não é? Primeiro, a mente ela só vê defeito, não é? Então, a nossa consciência, a gente precisa a gente precisa forçar a mente a ver as qualidades. Primeiro, não é? Aí daqui a pouco a gente vai ver só as qualidades das pessoas. Primeiro a gente força, a gente treina, é um treino. Você quer melhorar, por exemplo, eu tenho uma escola de música online, kirtanforlife.com, vassistudio.com. É uma escola. Então, primeiro a pessoa não sabe nada. E aí ela pratica. E daqui a pouco, o que ela treina? Ela treina o ouvido para poder ouvir as notas musicais. Aí daqui a pouco ela está diferenciando e ouvindo as notas musicais. O que ela fez? Treinou. Simples, não é? Ela pensa que nunca pode ouvir as notas musicais, que ela não tem talento, que ela não vai cantar, não vai tocar harmônio. Não. Ela vai treinando, daqui a pouco ela está ouvindo as notas musicais. Daqui a pouco ela está cantando a nota certa. Treino. A mesma coisa com relação a isso é a mente. A mente
ela tem que ser treinada a ver as qualidades das pessoas, principalmente dos defeitos. Primeiro, as qualidades. Então, toda vez que a mente apontar um defeito, você fala, não, qual é a qualidade? Aí você vai assim, vai assim, vai assim, daqui a pouco ela só olha as qualidades. Ela vai ver, nossa, que pessoa incrível, que pessoa bonita, que pessoa generosa, porque todo mundo tem qualidade e defeito. Todo mundo tem os dois. É ou não é? Olha só o truque da mente. Todo mundo tem qualidade e defeito. Mas por que a gente vai só nos defeitos? Por quê? Essa é a tendência, não é? Mas com controle e com disciplina e consciência. Consciência, gente. Consciente, eu estou consciente do que eu quero fazer, como eu quero me relacionar e como que eu quero avançar espiritualmente. Então eu vou olhar as qualidades. Primeiro, é um treino, tá bom? Bom, depois aqui, quanto mais nos purificamos das impurezas, então a gente falou das impurezas, falou do controle. Aqui está o Haridashana, Hare Krishna, Prabhu. Faz sentido, autocontrole significa que esses impulsos estão lá e estão sendo controlados, eles não desaparecem. Exatamente, exatamente. Haridashana. E isso é o que ele falou, é muito útil, porque a gente entende que está avançando espiritualmente. Porque é muito ruim não ter progresso, sabe? Aquela repetição de que, eu sou muito caído, que não sei o que. Pode parar com isso. Ninguém mais fala assim. Isso deu errado. O movimento Hare Krishna, a aplicação do processo da consciência de Krishna no Ocidente foi uma aventura e um teste. Então, muitas vezes, o que fala nos livros, primeira coisa, não é para grihasta, é só para brahmachari dentro do templo e para sannyasi, não é para os grihastas. Por enquanto, todo mundo concorda no mundo inteiro, a maioria dos devotos mais velhos, tipo de Prabhupada, autoridades, GBC, concorda que os grihastas, eles não têm uma orientação adequada. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou educar meu filho? Aonde? O que é que eu vou falar para ele poder ter uma vida equilibrada? Se ele não quer ser um monge. E Kiba Vipra, Kiba Nyasi Shudra, Kenenai, Rei Krishna, Tatuaveta, Sei, Guru Roy. Não importa o seu Varna, Brahmana, Kshatriya, não importa. Você sabe a essência de Krishna? Você é um Guru. Então, a gente em diferentes naturezas e diferentes Varnas e ashramas, não é? Brahmachari, Kshatriya, Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasi, em diferentes locais, de acordo com Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, em qualquer um deles, a consciência de Krishna pode ser praticada. Mas o que a gente ouviu, o que a gente faz? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, só não. Até hoje eu ouço sannyasis aqui em lives dizendo, porque você não pode ter uma casa, porque você não pode comer pizza, porque que é isso? Você não pode ter uma casa, não pode comer pizza. Quase que eu perguntei, e se a pizza for pra assada, Maharaj? E se a pasta for pra assada? Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Bom, eu sou velho bastante, não posso comer queijo, não posso comer pão, não posso comer nada disso. É normal. Né? Que depois você tem que fazer uma dieta forçada, não é? Você não pode. Mas a pessoa come o que ela quiser, dependendo da idade, e ela oferece a Krishna. Essa é a nossa filosofia. E aí, quanto de austeridade que ela vai fazer, que ela vai ter, é totalmente individual. Uma pessoa, eu sou super austero, não sei o que, não é referência para avanço espiritual. O externo não é. Eu estou vendo nesses mais de 30 anos que externamente uma pessoa é X, internamente é Z, e aí depois o resultado disso é o fracasso na vida espiritual. Enquanto que pessoas que foram devagarzinho ali, como elas queriam, elas foram abençoadas por Chaitanya Mahaprabhu e avançando espiritualmente. Porque isso não depende de um presidente de templo sem treinamento. Porque é o que mais existe. Uma autoridade, assim chamada, Hare Krishna, sem treinamento de liderança e muitas vezes sem avanço espiritual para poder julgar as outras pessoas. Errado.
E aí o coitado lá tá tentando avançar espiritualmente, ouve uma bobagem de uma pessoa sem treinamento, sem avanço espiritual e leva aquilo para a vida, e aí é um erro. Por isso que muitas vezes eu aproveito a luz Srimad Bhagavatam para poder criar uma outra consciência, principalmente porque eu sei que muitos devotos que estão aqui são grihastas como eu, que tem trabalho, que tem filho, que teve que educar filho, colocar na escola, conversar e enfrentar uma situação, enfrentar outra, enfrentar o governo, enfrentar a falta de emprego, ter que pagar conta, não é? Então é uma vida. Como é que Krishna se encaixa nessa vida? Não é? Como é que Krishna se encaixa na vida de uma mãe que tem que acordar de madrugada para poder cuidar de um filho, levar para o hospital de madrugada? Como é que Krishna se encaixa nesse sadhana? Entendeu? Então, essa culpa de que eu não estou fazendo a coisa correta, que eu não devia estar aqui. Olha só que horrível. Né? Eu não devia estar aqui, eu devia estar no templo. Eu devia estar não sei aonde. Se você é mãe, o local que você deveria estar é aonde? Com o filho, cuidando. Essa é sua primeira responsabilidade. E o pai também. E essa é a instrução de Prabhupada. A devota falou, Prabhupada, eu vou colocar o meu filho não sei aonde no Gurukula, porque eu preciso adorar a deidade. Prabhupada falou, seu filho é a sua deidade agora. Então as instruções para o Grihasta, eles são diferentes, né? E eu nunca esqueço, gente, olha, eu passei a minha vida inteira de Brahmacharya ouvindo que criança era o cuco do eremitério. Gente, sabe o que é o cuco do eremitério? Né? Eremitério, para quem não sabe, é o local onde os monges praticam meditação. E a criança é o cuco. E o que é o cuco? A perturbação. Imagina. Seu filho é a perturbação. E aí você fala bem assim, isso está no Bhagavatam. Sim, está no Bhagavatam, é verdade. Mas essa instrução é para quem? É para mãe e pai? Não é, gente. A mãe e pai tem que amar e cuidar do filho. E aí, naturalmente, o filho vai amar o pai e a mãe e vai amar tudo que a mãe e o pai amam, que inclui Prabhupada, Krishna, o santo nome, os lugares sagrados. É tão simples, não é? Então a gente tem que identificar isso. Muitas instruções que vocês ouvirem, principalmente de monges, gurus, sannyas, não importa, que nunca casou e nunca teve filho, é o ponto de vista deles sobre a vida espiritual. Não ponto de vista absoluto. Quem pode falar vida espiritual para grihasta, como praticar, como criar o filho, como avançar espiritualmente, é um outro grihasta, não é? Muitas vezes a gente vai e a gente fica inspirado, que legal, o sannyasi falando isso, falando aquilo, muito legal, se renda, não sei o que, bonito, você ouve, inspira e tal, mas se você não é um sannyasi, não é um brahmachari, como é que você vai praticar, não é um sannyasi, você não é um brahmachari, você é um grihasta, então como você vai praticar a sua vida espiritual, é diferente, um filho de uma amiga devota, ele tá fazendo psicologia. Ele falou assim, mãe, a situação econômica da pessoa impacta na saúde mental da pessoa. Agora imagina, gente, nós devotos grihastas ouvindo que a gente tinha que renunciar. Imagina. Para começar, é totalmente contra as escrituras. Uma instrução dessa, o grihasta não tem que renunciar. Imagina, ele é um adhikari. Ele entrou no ashrama de grihasta, ele não vai renunciar. Ele tem que trabalhar, ele acumula riqueza. O jeito que a prática do grihasta não é a renúncia. A prática do grihasta é a acumulação de riqueza. E o que ele tem que fazer com a riqueza? Uma parte ele dá em caridade. Se ele é pobre, se ele não tem nem para ele, como é que ele vai fazer o dharma dele, que é dar caridade? Para os brahmacharis, penitência. Não é? Pro grihasta, caridade. Agora, o cara não tem dinheiro, não tem onde cair morto, não tem profissão. Ele vai dar caridade, gente. Tá vendo a contradição? Totalmente errado. Totalmente errado. Então, eu tava falando para vocês que o grihasta, que esse psicólogo disse que os estudos provam que a falta de dinheiro
tem um impacto na saúde mental da pessoa, principalmente do homem, tá? Então, a gente fez isso, não é? Sem profissão, nossas opções foram muito poucas, tem que fazer qualquer coisa, acaba trabalhando como shudra, acaba vivendo de maneira muito, assim, austera financeiramente, e aí isso impacta na sua saúde mental e, consequentemente, no seu avanço espiritual. Não pode viajar para a Índia, não pode associar com os devotos direito, porque tem que trabalhar, não pode, não é? Ganha pouco, não pode, nunca tem dinheiro para nada. Um problema, não é? As pessoas que sabem que não vão permanecer no ashrama de Brahmachari tem que ficar morando no templo no máximo 3 anos ou 2, não mais que isso. Aí ele tem que sair e ele tem que ter uma vida organizada. E ele é um devoto, e ele é um membro, e ele canta japa, e ele vai para Kirtan, ele vai para a Índia, ele viaja. Por exemplo, tem uma devota que é dentista, eu encontrei ela em Vrindavana. Ela estava no parikrama de Indra Dhyuna Swami. Ela falou assim: Nitya, muito obrigado pelas suas aulas, isso me ajudou muito. Eu deixei o ashrama que eu estava, aí no Brasil, viu gente, aqui no Brasil. Eu deixei o ashrama que eu estava, voltei para casa da minha mãe, continuei trabalhando e agora eu venho para a Índia todo ano. A minha associação é aqui. Eu tenho uma vida normal e eu estou muito feliz. Eu fui brahmacharini muitos anos, 10 anos. E eu dei todo o resultado que eu coletava para o templo. E ajudei a comprar uma casa, que é a casa onde fica o templo de Belo Horizonte. O Chaitanya Gosai era o presidente de templo, eu ajudei a comprar aquela casa. E eu não me arrependo, eu adorei isso, foi ótimo, foi incrível, maravilhoso. Eu não tenho nenhuma reclamação. Eu era muito jovem, foi tudo lindo, maravilhoso. Essa é a minha natureza. Até hoje eu sou assim. Eu gosto de doar o tempo, eu gosto de doar dinheiro, eu sou assim. Mas nem todo mundo é assim. Agora, eu sou melhor que os outros porque eu sou assim? Não. Eu sou mais avançada? Não. É só um jeito meu. Uma coisa individual. Algumas pessoas são assim, algumas não são. Não é? Então, como é que a gente fala? Expertise. Expertise. Alguém pode colocar aqui a tradução de expertise? Expertise ou inteligência é saber lidar, se você é presidente de templo, é saber lidar com vários tipos de pessoas, sobre quanto elas podem contribuir. Mas qual é o problema? Os nossos presidentes de templo não têm preparo. Eles não têm treinamento. Eles não sabem. E aí a culpa é da congregação. A congregação não está ajudando, a congregação isso, a congregação aquilo, não sei o que, não sei o que. Não é nada disso. Não é? Nós temos que ter pessoas preparadas. Por isso que tem templos na Índia que mesmo em locais pobres, eles estão super... como é que a gente fala? Eles têm muito sucesso, são muito prósperos, que eles sabem lidar com... Por exemplo, os políticos na Índia são geralmente corruptos. Você não vai, se você é presidente de templo, você não vai falar para ele deixar de ser corrupto ou sair da política, que ele vai para o inferno. Não vai falar isso, você não vai conseguir nada dele. Tá errado. Você vai lá e fala assim, ó, a gente tem um projeto XYZABC, custa tantos milhões ou tantos mil dólares, você pode doar uma parte, por favor? Né? E tá dizendo por trás assim, para poder purificar as atividades que você faz? Você pode apoiar? E ele, claro que eu posso. É meu dever apoiar. E ele apoia. Não é? Então, cada um tá numa posição. E Krishna aceita, esse que é o pior, né, gente? Tá no Bhagavad Gita. Krishna fala, você não pode fazer isso, faz aquilo. Você não pode fazer aquilo, faz aquilo. Você dá várias opções de serviço, de acordo com o que a pessoa quer. Aquela pessoa tem livre-arbítrio. É ou não é? Então, quando a gente quer obrigar a pessoa a ser um monge, obrigar ela a agir, a não ouvir música, a não estudar, a fazer não sei o que, a fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 blá. Quando a gente, dizendo pra ela, você não vai pro céu, colocando ela em culpa, a gente só arruma confusão. Arruma confusão e reclamação e nada é próspero. Nada é agradável. Tudo é forçado, fingido. É culpa nossa, não é? Então a gente tem que entender melhor, de maneira mais adequada, os princípios Vaishnavas
E principalmente entender o ponto de que primeiro a gente é um ser humano, depois um Brahmana e depois um Vaishnava. Um Vaishnava é muito raro, não é? Um Vaishnava é muito raro. Apesar, Chaitanya Mahaprabhu diz que qualquer um que canta Hare Krishna pode ser considerado um Vaishnava, né? Chaitanya Mahaprabhu também falou isso. Qualquer um que canta o santo nome de Krishna. Esse é uma outra não é conceito, é definição, é a palavra correta. É uma boa definição. Mas a gente pode ver em várias declarações nos livros de Prabhupada o que é um Vaishnava, as qualidades Vaishnavas se manifestam, não é? Ok? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Ramasaka. Ok, não é pergunta. Hare Krishna Prabhu. Perito, expert, o perito, né? Um perito em fazer as coisas. Gostei. Não tô vendo aqui mais perguntas, gente. Vocês têm perguntas? Ah, deu quase 1 hora, nem percebi. Ok, deixa eu olhar aqui. Esses diferentes estágios de desenvolvimento gradual fazem o amor a Deus aumentar até chegar ao estágio mais elevado. Imagina. Amor por Deus é muito raro e elevado, e a gente precisa cultivar da maneira correta. Isso é muito importante. E Prabhupada fala que muito raro para as entidades vivas é uma Mahabhava, não é? Que é o comportamento de Shrimati Radharani, não é? Então, às vezes, a gente exagera, né? O sentimentalismo, como é que é o nome deles? Os sarrajas, né? Que eles saem chorando aí de amor por Cristo, mas é tudo mentira, não é? Então, se a gente começa a cultivar melhor e entender melhor o nosso estágio, entender melhor, por exemplo, um outro mal entendido é sobre a lei do karma. Gente, nós nascemos mulher, homem, branco, preto, pobre, rico, facilidade ou não, inteligência ou não, todo o resultado da vida passada, gente. O mundo material está sob o controle de Maya. E Maya tem lei, tá certo? Então uma pessoa nasce na Inglaterra e tem uma super reputação, blá blá blá. Nasce na Índia e a vida é tão complicada, socialmente falando, economicamente falando, né? É terrível, mas tem templos em toda parte. Apesar de que um devoto falou assim para mim, Nitya, eu fui no sul da Índia algumas vezes. Eu tive um darshana de Balaji, que é um darshana muito incrível, muito raro, tem que ficar lá, tem que passar o dia inteiro para ver essa deidade. Mas a gente foi ver essa deidade, foi incrível, um super darshana. E aí esse devoto falou assim pra mim, ele é do templo, ele falou, eu sempre vim aqui, eu sou daqui, os pais trazem a gente aqui, mas eu vim aqui, ver Balaji, prestar reverência para Balaji, olhava, mas não era igual. Não era igual. Não é igual agora, depois que eu conheço e li os livros de Prabhupada. Agora, o meu darshana com Balaji tem outro significado. A minha visão, a minha consciência, ela mudou. Não é? Então, muitas vezes, sim, você nasce na Índia, se você não tem um guru, se você não tem uma orientação, aquilo lá para você não tem nenhum significado. Entendeu? Então, vamos falar do karma. Tá falando do karma. O karma, o que a gente é agora, vem da vida passada. Então, o que eu vejo muitas vezes é que a gente acontece um problema, a gente coloca a culpa em Krishna. Ah, Krishna não quis, Krishna não deixou, Krishna isso, Krishna aquilo. Como se a Krishna estivesse ali, na nossa vida ali, entendeu? Aparando as arestas, blá blá blá. Ou então acontece uma coisa ruim, ou uma coisa boa, e a gente culpa Krishna ou dá um mérito para Krishna, não é? Mas a realidade é que quando as coisas dão errado, é Krishna. Por quê? A gente não sabe de onde é que vem. Mas o que a gente pode saber e entender é que tudo que a gente está passando agora é resultado da vida passada. Desculpa.
E as atividades... refúgio no Senhor Supremo. Alô? Hare Olá, Krishna. bom dia. Hare Krishna. Hare Krishna. Que isso? Meu Deus. Estamos aqui para mais uma leitura do Srimad Bhagavatam. Ah, perdão. Ah, ligou aqui. Ligou aqui sem querer. Ok, desculpa. Bom, estava falando... por favor, coloca aqui. Deixa eu ver aqui essa... Tem uma pergunta aqui. Eu perdi o que eu estava falando, que caiu o celular, uma voz me assim, perdi, estava concentrada e perdi o que eu estava falando. Tá. Isso é muito importante. Que a gente pega e sempre fala que Cristo está fazendo isso na minha vida, Cristo está fazendo aquilo na minha vida. A gente tira a responsabilidade nossa, que a gente tem que melhorar nossas escolhas e a gente tem que ter um planejamento. Por exemplo, uma pessoa que não tem um planejamento financeiro hoje, não sabe como vai passar a velhice, e aí depois é claro que ela vai ter problema. Daqui a 5 anos, ela vai dizer bem assim, não, porque Krishna quis X, porque Krishna quis Z, e não quis isso, não quis isso. Mas você tomou uma decisão há 5 anos antes que você não ia tomar conta da sua vida financeira, que você não ia tomar conta da sua velhice, que você não está vendo sua saúde. Quem toma decisão é você. É ou não é? E depois, essas decisões, elas têm consequências. E aí, nós dizemos, foi Krishna, que Krishna isso, Krishna aquilo, Krishna isso, Krishna aquilo. Como assim, gente? Krishna está presente na vida dos Goswami, de Radharani. Não é a gente. A gente tem uma vida ordinária, não é? A gente tem que tomar decisões e praticar sadhana. A gente tem que colocar o sadhana na nossa vida. Ouvir o Bhagavatam, cantar o santo nome, ir nos sangas, ver a deidade, fazer nosso dever de doação e orar pela purificação da consciência, para a gente poder entender quem a gente vai, para que na hora da morte a gente esteja preparado para uma próxima vida melhor do que essa, em qualquer aspecto. Vai para o mundo espiritual ou não, mas a próxima vida tem que ser melhor do que essa, no sentido de que não importa onde eu nascer, a minha consciência vai estar voltada para o avanço espiritual. Esse vai ser o valor mais importante da minha vida. E continuar praticando. Mas se a gente nega que existe a lei do karma e que a gente acha que a gente, porque cantou ali Hare Krishna por poucos anos, porque isso não é nada, 30 anos, 40 anos para a eternidade, a gente acha que Krishna agora está tomando conta da nossa vida e que a gente agora não tem essa nossa responsabilidade? Não. Vai continuar sendo assim. A próxima vida são as consequências das suas decisões nessa vida. Tá? Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Essa crença de que Krishna é isso, Krishna fez isso, Krishna fez aquilo. Olha Krishna, tipo assim. Lembrar de Krishna é muito bom. E gratidão é muito importante. No sentido de que sem Krishna, a gente não pode nem respirar. Krishna é sempre a causa de tudo. Mas sua responsabilidade, a nossa responsabilidade pela nossa vida, da nossa família, a nossa saúde, a nossa vida própria, a nossa vida financeira. Essa visão de que Krishna é o controlador de tudo e a causa de tudo não nos tira a responsabilidade pela nossa vida. A gente tem que ser responsável pela nossa vida, não é? Isso é muito importante. Ter um filho que está na idade de universidade, quando Krishna quiser ele vai entender. Não, você vai orientar, você vai ajudar, você vai tomar atitude, você vai tentar ajudar, você vai apoiar, você vai pagar, você vai trabalhar com uma intenção. E depois, não foi Krishna que não quis, não é? Agora, como é que a consciência de Krishna, os livros, nos ajudam a ser, a ter uma vida mais equilibrada. Desculpa. Uma vida mais equilibrada do que qualquer pessoa. Porque o Bhagavad Gita... Sorry, I can't do that in that app. O Bhagavad Gita nos ensina a cultivar o desapego.
Essa é a diferença, não é? A pessoa que não tem conhecimento espiritual, que não conhece o Bhagavad Gita, ela vai lá e trabalha, quer um resultado X, Y, Z. Ela quer aquilo de qualquer maneira, o resultado não vem, ela fica frustrada, suicídio, tristeza, sabe? There's a problem. Please try Tristeza. again. Reais, elas são impossíveis. Tudo isso, No mas, momento em que a gente fica na verdade, todo mundo tem que agir, a gente age e eles agem. Qual a diferença? Quem tem conhecimento espiritual não está apegado aos resultados. Só isso. Ele sabe, não é? Ele sabe que tem a vida passada, ele sabe que tem outros fatores que influenciam no resultado. Então, quem tem conhecimento espiritual, supostamente, vai ter uma vida mais feliz e mais equilibrada. O desapego é muito importante. Até as pessoas que nem são conscientes de Krishna falam sobre desapego. Até eles falam, porque está no Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita é para todo mundo, né? A pessoa lê o Bhagavad Gita e ela aprende sobre desapego, sobre a importância do desapego. Perdão, deixa eu olhar aqui que tem coisa. Concordo com você que falta de dinheiro interfere na saúde mental. Interfere sim. Mas Cristo também reduz o dinheiro de um devoto se ele está muito orgulhoso de sua posição, pois esse sentimento está prejudicando seu avanço. Olha, Krishna Vijaya, ou Maria da Glória, Krishna tira o dinheiro, isso é muito raro de acontecer, sabia? Muito raro. Muito raro de Krishna interferir assim, pessoalmente. É só na vida de um devoto puro de verdade. Desculpa falar isso. Eu sei que é uma crença dominante do movimento Hare Krishna. Cristo está aqui do meu lado, cuidando de mim, fazendo as coisas, não é? Fazendo eu esquecer, fazendo eu lembrar. Mas isso, perdão. Isso é falta de leitura dos livros. Isso é falta de leitura dos livros. A gente tem que ler mais os livros. Quem está pensando que Krishna, se um devoto ele está muito orgulhoso de sua posição, o que quer dizer isso exatamente? Quem é que sabe, não é? A pessoa, ela está trabalhando, ela tem muito dinheiro, ela perde. Se ela vê o mapa dela, o mapa astrológico, está escrito no mapa dela, desde quando ela nasceu, que ela ia falir. E aí? O que Krishna tem a ver com isso? Eu desafio isso, porque eu acho que isso é um problema. Principalmente para o Grihasta, né? O Grihasta, ele tem que ter mais direção, mais responsabilidade. E, olha, sinceramente falando, se os Grihastas, pais de família, têm mais direção, mais responsabilidade, mais compreensão filosófica, a gente vai ter uma sociedade melhor. Uma sociedade mais... com mais iniciativa, uma sociedade mais ativa, uma sociedade menos esperando que Krishna tome as decisões, que ele faça as coisas para mim, quando ele quiser, não é? E aí, as coisas que vão acontecer com a gente, tá lá, karma de vida passada, né? Qual o grau de influência dessa era de Kali Yuga em nosso livre-arbítrio? Qual o grau de influência dessa era de Kali Yuga em nosso livre-arbítrio? Não tem. Não tem. O livre-arbítrio, a quantidade de livre-arbítrio, o Marcelo, que a gente tem, é sempre o mesmo. A quantidade de livre-arbítrio, não é? Que a gente tem é o mesmo. É pequeno, porque... tem muitas coisas que a gente não pode mudar. Você veio de vida passada, você vem influenciado pelos modos da natureza específico, com uma trilha específica, com um karma específico. Você vem assim já. Essa vida, ela não pode ser mudada muito, não. Só tem ajustes, não é? Agora, a próxima vida, sim. E a gente tem escolhas a fazer. Por exemplo, em vez de assistir Netflix 2 horas todo dia, vou aprender harmônio. Vou aprender Kartlas, vou aprender Mridanga, vou estudar os Shastras. Eu estou fazendo isso. Sabe? Isso é muito mais produtivo do que... Krishna não quis isso, Krishna não quis aquilo, Krishna nessa vida é isso. Que é isso? Vamos ser mais prático, mesmo de verdade. Não é? Eu também assisto Netflix, eu também vou em show, eu também tenho vida cultural, eu também tenho vida normal, mas...
o que eu faço no meu dia a dia, como eu faço as coisas, influencia, não é? No que eu colho. No que eu colho para a minha vida espiritual. Então, às vezes a gente vê pessoas avançadas espiritualmente fazendo muitas coisas. E por que eu não faço também? Ah, porque Cristo não quis. Olha aí, ó. Ah, Cristo está dando misericórdia para você e para mim não dá. Como assim? A misericórdia está para todo mundo aí. Não é não? Você pode falar, você pode respirar, você tem duas mãos, você tem duas pernas, você tem um cérebro. A misericórdia foi dada. Ela está aí. Só tem que tirar vantagem disso. E alguns tiram vantagem para servir a Krishna, outros não fazem nada e depois dizem que Krishna não quis que ele fizesse. Não. Né? Então isso é uma coisa assim que eu penso muitas vezes. Eu ouço isso mais na América Latina do que em outros locais. Não é? Aí você vai em outros locais e aí tem mais coisas acontecendo. Acho que a gente tem que fazer mais, investir na própria educação, estudar os livros, não é? Compreender. Teve a oportunidade de entrar em contato com esse conhecimento rara para a vida humana, um conhecimento tão raro, e acha assim que esses jargões e cante Hare Krishna, seja feliz, sua vida vai ser perfeita, ponto final. Isso é suficiente. Não é suficiente. Não é? Não é suficiente. Vai estudar, vai ler, vai ouvir. Ah, não gosto de ler. Ouve. Tem audiobook, tem livro que você pode ouvir, tem locais que você pode ir. Ouve, participa, não é? Isso eu tô falando para quem realmente quer avançar espiritualmente. Porque você não pode falar assim, Cristo não quis que eu avançasse espiritualmente, não é? E uma pessoa, aqui a pessoa falou do orgulho, né? Se ele está muito orgulhoso. Uma pessoa que tá orgulhosa, ela não está avançando espiritualmente. Até uma pessoa, como é que é? Uma pessoa comum, que não tem conhecimento espiritual, muitas vezes a gente encontra pessoas comuns que são humildes, são generosas, são pacíficas, são boas, não é? E aí ele pode perder tudo, não perder tudo. Isso depende do karma passado. Isso depende do karma passado. Ai, Krishna tá vendo? Krishna tirou, Krishna puniu. Gente, isso é uma afirmação. Ela tem que ter mais base filosófica para poder afirmar uma coisa dessa. Essa afirmação é muito no ar, não é? É lenda. Realidade é uma outra coisa. Realidade é a lei do karma, realidade é atividade e ação, realidade é o livre-arbítrio, realidade são escolhas, realidade são planos conscientes, é compreensão, é entendimento, né? Isso é uma coisa mais real. Então tá, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas perguntas. Vamos ver se eu consigo. Eu tô voltando para a Índia no final de janeiro, voltando para Mayapur. Voltando para casa, não sei quando vou voltar no Brasil de novo. Vamos ver se eu consigo ir para o Rio de Janeiro. Vou falar com o Sundarang para fazer um programa aí com vocês antes de eu voltar para a Índia. Obrigada. Hare Krishna. Ah, desculpa, tem um comentário aqui. Srila Prabhupada diz que Krishna tirou tudo dele. Sim, Prabhupada é um Shakti Avesha Avatara. Sem karma. Quando o Prabhupada fala isso, a gente pode entender que ele sabe o que ele está falando. Isso não vale para nós, para todos nós, não é? Prabhupada tentou várias vezes sair da Índia e tentou várias coisas. Tentou Jansi, tentou seus irmãos espirituais, implorou para Sumati Moradi dar a passagem para ele. Ele disse que não. Ela disse que não. E Prabhupada nunca falou assim, Krishna não quer que eu vou então. Presta bem atenção. Se é o Paravema que está aí. Prabhupada não disse, Krishna não quer que eu vou, porque nada aconteceu, não consegui aqui. Então Krishna quer dizer que eu não vou. Isso não é o plano de Krishna. Paravyoma, se é você, tá aí falando. É verdade.
A gente faz isso, e isso é um erro para a Vilma. Isso é um erro, sinceramente. A gente tem que ser mais filosófico e menos ingênuo na vida espiritual. A vida espiritual é uma ciência. Prabhupada falou isso e Cristo tirou tudo dele. E quem de nós que tem, como é que a gente fala, que tem avanço de Prabhupada? Prabhupada nunca desistiu. A gente desiste muito fácil de qualquer coisa. Porque a gente não tem meta, a gente não entende. O mestre de Prabhupada deu uma ordem para ele. Vai lá e prega a consciência de Krishna em inglês. E ele tentou de tudo. Ele decidiu morrer tentando. Tanto que ele sofreu os ataques de coração no navio. Ele decidiu, eu vou morrer tentando. E não assim, a gente, o primeiro obstáculo, Krishna não quis, não é agora, não sei o que. Muito, muito cômodo colocar a responsabilidade da nossa própria vida nas costas de Krishna. Muito cômodo. Eu ouço muito isso, eu acho péssimo isso. Krishna não é assim, gente. Krishna é dinâmico, Krishna é maravilhoso. Krishna, todo dia que a gente vê que a gente nasce o sol, que a gente pode respirar, que a gente pode falar, isso significa vai e faz. Como que a gente pode entender que Krishna não quer? Eu não gosto que coloca Krishna nessa posição, de que ele que não quis. Tudo que é negativo é Krishna. Por quê? Krishna não é negativo. Krishna é contra o progresso, pô. Seu progresso espiritual, o nosso progresso espiritual, contra o dinheiro. A Krishna é contra o dinheiro agora. Prabhupada disse, dá todo o dinheiro pro mundo pra mim, é pena que você não dá. Porque eu sei o que fazer com o dinheiro. E vocês não sabem. Aí, um devoto que tem dinheiro, o que ele vai fazer? As pessoas que não têm escrúpulo, que têm dinheiro, o que elas fazem? Elas investem em álcool, elas investem em coisas só para prejudicar as pessoas, que eles não têm conhecimento espiritual. Aí a gente pega e fala, eu não quero dinheiro. Aí a gente não pode fazer nada para poder ajudar, porque todo projeto precisa de finanças. Entendeu? Então, assim, muita confusão, meu Deus do céu, tudo errado. Aí dá errado as coisas, é claro. Né? Os templos não têm instrumento. Se a pessoa tem 10 mil reais, ela pode pegar e comprar os instrumentos direitinho, colocar lá, treinar os devotos. É isso que acontece na Índia. Ninguém está infeliz que um grihasta ganha dinheiro, que ele se tornou um engenheiro, que ele faz uma faculdade. Ninguém está infeliz por causa disso. Porque ele vai ajudar. E por que ele vai ajudar? Porque ele é um devoto. Se ele tem dinheiro a mais, ele não vai investir em cocaína, ele não vai investir em droga, ele não vai investir em álcool. Se ele tem mais dinheiro, ele vai dar para o desenvolvimento da consciência de Krishna naquele ato específico. Então, qual é o problema? E outra coisa, a pessoa gosta de ganhar dinheiro. Krishna não é contra o que você gosta. Krishna, tranquilo. Você quer ganhar dinheiro? Tá bom, ganha dinheiro. E se você é um devoto, então ajuda. Só isso. Eu acho que Krishna é muito gentil, muito generoso, com todas as qualidades incríveis. Ele não é uma pessoa que vai toda hora que acontece alguma coisa errada. Krishna não quis, não sei o que, não sei o que. Não gosto disso. Acho isso tão assim. Então, me sinto muito mal de ouvir isso de Krishna. Krishna não quis, Krishna não gostou, Krishna isso, Krishna tirou o dinheiro, Krishna puniu, não sei o que, não sei o que. Chaitanya Mahaprabhu, não é assim. Entendeu? Não, desculpa, Krishna Vijaya. Eu respeito sua opinião. Maria da Glória, eu acho que Krishna Vijaya. Eu respeito sua opinião, mas eu não concordo. Eu respeito, eu acho que a gente pode discordar, entendeu? Eu não concordo. Eu acho que para dizer se Krishna agiu daquela maneira para aquela pessoa específica, é uma coisa que não está na nossa alçada compreender.
Não está na nossa alçada. Gente, nós não somos semideuses, nós somos almas condicionadas nascidas em Kali Yuga. A gente não sabe nem o que acontece com a gente mesmo, o que dirá que acontece com outra pessoa. Está sendo punido ou não, se é o karma, não sei o que, não sei o que. Eu acho isso tão desnecessário, né? E aí? E se foi, se não foi? Não é não? Então tá, gente, foi um prazer. Olha, deu 1h30, meu pai é eterno, desculpa. Vamos trabalhar. Eu também tenho que trabalhar. Eu vou viajar para Santiago hoje. Obrigada. Bye, bye. Obrigada pelo convite. Obrigada para Avião pelo convite. Hare Krishna.